foi a origem da coleção do Museu Histórico Nacional? Bem, quando Dom João... O Rio de Janeiro foi capital de um dos 5 maiores impérios da humanidade, que foi o Império Português. Então, o Rio de Janeiro, o Brasil, o Rio de Janeiro foi capital do Império Português. Aqui está tendo filme agora, né, do Napoleão. Quando Napoleão invadiu Portugal, a artilharia, de novo, do general Junot, né, começou a detonar com a cidade. Então, a família real portuguesa, auxiliado pelas fragatas inglesas, né, vieram para o Brasil, que além de ser longe o suficiente, protegido o suficiente, era muito mais rico que Portugal, né, na ocasião. Então, vieram para o Brasil. Com a família real portuguesa, a família imperial portuguesa, veio também a coleção que pertencia ao Dom João VI e os seus antecessores, né? E quando Dom João VI voltou para Portugal, a coleção permaneceu no Brasil. Ainda mais que o Dom Pedro II sempre foi muito próximo da ciência. O Dom Pedro II ele financiava escavações arqueológicas de brasileiros, do dinheiro dele no Egito. Então, ele foi muito... Ele não era negacionista, ele parece um homem do século XIX, numa monarquia, né? Uma monarquia conservadora, e não era negacionista, pelo contrário, um homem da ciência. E essa coleção permaneceu no Brasil. Com a proclamação da República, o Dom Pedro ele doou a coleção para o Estado brasileiro. A família imperial, o Dom Pedro, doou a coleção. Essa coleção ficou um tempo no Museu Nacional, até que depois foi para a Biblioteca Nacional, e até que chegou no Museu Histórico Nacional, quando foi organizado. Então, é uma coleção riquíssima e muito pouco conhecida. Os trabalhos começam a ter com essa coleção, os trabalhos acadêmicos começam a divulgar a existência dessa coleção, começou no final da década de 80. Olha só, Museu de 1922, a coleção do século XIX. Mas o meio acadêmico só vai ter uma noção importante dessa coleção no final da década de 80, com um trabalho de mestrado e doutorado da professora Maria Beatriz Florenzano. Depois teve um numismata belga que, infelizmente, faleceu muito precoce, né? Ele tinha problema de coração, faleceu precocemente. Ele esteve no Brasil, Tony Hacken, ele esteve no Brasil e deu vários cursos sobre como trabalhar a moeda como documento histórico. Então, o Pedro Paulo foi aluno do Hacken também, do Tony Hacken, que ele esteve na USP, se eu não me engano. Então, fizeram o curso com ele. Então, ele foi um dos pioneiros a você trabalhar a moeda como documento histórico. Você fazer uma leitura imagética da moeda. Toda aquela simbologia que ela esconde. Então, todo esse processo veio com a família imperial brasileira. E, claro, com o tempo, a coleção vai ficando cada vez mais rica, porque, para completar a coleção, você pode entrar num leilão e comprar a peça. Então, algumas peças que estavam faltando foram sendo compradas, né, adquiridas com o tempo. Tudo legal, tudo legalmente adquiridas pelo tempo. Porque, como é uma propriedade do governo brasileiro, se sumir uma moeda, a Interpol, Polícia Federal são acionadas, né? Não tem nem assunto. Interpol bate lá, já algema todo mundo, porque é um patrimônio da nação. E a coleção é riquíssima, não só pelo valor histórico, mas tem moedas de ouro e prata que são difíceis de ser encontradas hoje em dia, além das tradicionais de bronze, né? Então, por isso que esse trabalho, aí assim, a partir da década de 80, 70, 80, aí vieram outros, vários, começaram a surgir trabalhos acadêmicos em cima dessa coleção. Eu falei, teve esse meu, tem um excelente trabalho feito por esse colega, o Carlos Eduardo Campos, da Universidade Federal Mato Grosso do Sul, que atualmente está fazendo pós-doutorado na Universidade do Minho, em Braga. O Carlos Eduardo fez um trabalho espetacular sobre as moedas do Imperador Augusto. Ele e os alunos dele fizeram um trabalho espetacular sobre as moedas do Imperador Augusto, né? Então, essa coleção começou a tornar mais conhecida. Mas a origem dela era a família imperial. Por que a família imperial portuguesa, os Braganças, tinham essa coleção? É uma maneira de legitimar o seu poder. Não, nós somos herdeiros do Império Romano. Então, nós temos essa ligação com o Império. Então, várias cunhagens portuguesas são similares às cunhagens romanas.
por exemplo, com a simbologia, os dizeres. Dom Pedro II cunhou uma moeda, eu acho que não sei de quantos, 80 réis, que vem escrito assim, em latim, né? In hoc signos vinces, que é com este sinal você vencerás. Essa moeda retrata o século IV, 312 depois de Cristo. E quando o imperador Constantino estava em guerra civil no Império Romano, Constantino ia invadir Roma. Há duas versões, né? Uma versão do Eusébio de Cesareia, que era biógrafo, e era um bispo, né? Biógrafo e amigo pessoal do Constantino, diz que ele acordou de manhã cedo, olhou para o céu e viu as iniciais da palavra Cristo em grego, né? O Kyro, ou Chrismon, não são, escrito em volta. Com esse sinal você vencerás. Aí ele mandou pintar nos escudos dos soldados esse sinal e ganhou a guerra. Na verdade, Constantino ganhou porque ele era um comandante militar muito melhor do que o rival, o Maxêncio. Né? Mas ele ganhou. É aí que ele assina o Edito de Tolerância, o Edito de Milão, a tolerância religiosa. O cristianismo nunca mais seria uma religião perseguida. Em homenagem ao Deus cristão, ele teria feito isso. Esse símbolo vocês encontram na bandeira do Vaticano, nas estolas dos bispos católicos e muitas igrejas luteranas, protestantes, neopentecostais, pentecostais. Então, esse símbolo passou séculos e séculos e estão presentes em várias moedas, tanto romanas quanto medievais, espanholas, portuguesas e alemãs também. Muito bom. Carlan, qual era o objetivo? Assim, qual era o objetivo dos imperadores romanos nas cunhagens das moedas? Tinha um objetivo de divulgação dos seus feitos, objetivo político? Qual era exatamente? É exatamente isso. É uma questão de propaganda, divulgar os seus feitos. A questão é essa. Então, exemplo, o imperador cristão, ele vai colocar nas suas moedas os símbolos do cristianismo. O imperador pagão, não cristão, pegar o exemplo de Diocleciano, ele vai colocar nas suas moedas símbolos da sua religião, que no caso é o gênio. O gênios era uma divindade tutelar romana. É muito parecido com o que nós encontramos em vários locais, essas imagens pequenas de santos. Né? Minha mãe, por exemplo, era devota de Santo Antônio, então tinha em casa a imagem de Santo Antônio. O gênios era uma divindade tutelar, protetora do lar, que ficava em casa também, mas uma imagem. Então, o Diocleciano vai cunhar nas suas moedas essas imagens. Um casamento, uma vitória importante, uma construção, e várias moedas que é encontrado, por exemplo, as representações das muralhas de várias cidades romanas. Por quê? Porque a cidade está sendo reformada. Então, o imperador está preocupado com a segurança do seu povo. Qual a preocupação? Reforçar as cidades. Amuralhar cada vez mais a cidade. Então, é uma maneira de propaganda, de que todos saibam quem é o imperador e o que ele está fazendo. Por isso que os chamados retratos monetários, que nós conhecemos como cara, né, o anverso, né, é a representação fiel do imperador. No Império Romano, é a representação fiel do imperador. Ele é identificado pela moeda. Que um súdito romano no Afeganistão, uma província romana no Afeganistão, ele vai saber que aquele é o imperador. E aí ele vai ver na coroa, no reverso, o que o imperador fez. Ele casou, teve um filho, reforçou a segurança, teve uma vitória importante, uma legião teve uma vitória importante, vai ser apresentada essa legião e outros vários feitos de propaganda. Por isso que tem que ser feito, Deodato, uma leitura simbólica da moeda, porque cada símbolo apresentado lá tem um significado. Então, uma mulher com uma torre, com um chapéu, uma espécie de uma coroa em forma de torre, ela representa uma cidade amuralhada. Então, é uma moeda famosíssima da família dos Flávios, que governaram Roma um bom tempo. Quando conquistam a Judéia, aparece a Judéia representada como uma mulher. Todas as cidades no mundo antigo são representadas como mulheres, né?
torreada, com uma coroa em forma de torre de joelhos, que é a Judéia Capta, né? De joelhos. E assim, a fundação do Coliseu pelo imperador Tito. Então, no ano da fundação do Coliseu, foi, se eu não me engano, foi no primeiro século cristão, não me lembro bem a data, se foi 80 depois de Cristo, algo assim. Mas no ano da fundação, foi cunhada uma moeda com a imagem do Coliseu. E as pessoas foram e receberam essa moeda com o início dos jogos no Coliseu. Então, por isso que no mundo romano, eles tinham essa ambição. A moeda serviu como um modelo propagandista, uma propaganda do império, e que vai circular todo mundo conhecido. Inclusive as moedas de ouro, cunhadas no século IV, um historiador irlandês, mas ele é radicado há muitos anos nos Estados Unidos, Peter Brown, ele chama do dólar da Idade Média, porque uns sólidos constantinianos, que é uma moeda de ouro do século IV, ela vai circular até o século X, na Península Ibérica. Então, até o século X, essa moeda de ouro vai valer que nem qualquer como moeda de troca em todo o mundo ocidental. Por isso que o Peter Brown chama do dólar da Idade Média, que a aceitação era grande. E isso nós estamos falando 600 anos depois da divisão do Império Romano do Ocidente. Mesmo assim, as moedas continuaram valendo. Então, esse objetivo. E o que aconteceu? Com esse objetivo, os reinos medievais copiaram os modelos romanos, a formação do Estado Nacional, século XV, XVI, copiaram o modelo romano. As sociedades modernas copiaram o modelo romano. Franco cunhou várias moedas de prata em homenagem aos 30 anos da vitória na Guerra Civil Espanhola, copiando o modelo romano. Então, isso é algo está dentro da civilização humana, está dentro da nossa herança cultural. Né? Os romanos começaram, né? Nós apenas fomos adaptando para a nossa época. Né? Ok. Carlan, deixa eu dar um recadinho para a turma aí. Já tem muita gente assistindo. Já eu vou soltar a lista de presença. Eu vou colocar aqui no chat, aí para o pessoal clicar e assinar a lista de presença. Ok. Carlan, qual que é a relação entre moedas, arqueologia, história e cultura material? Cultura material, assim, falando bem amplamente, é tudo que é produzido pela mão humana. Então, essa caneta, ela pertence à cultura material. Ela foi produzida por mãos humanas. Tudo bem, tem máquinas, mas quem faz as máquinas são os seres humanos. A moeda, ela durante muito tempo, ela ficou presa às reservas técnicas de museus. Ela não era tratada como um documento histórico, como uma fonte histórica. Que a função do historiador é justamente essa reconstrução histórica. Então, a moeda não era utilizada como um documento histórico nessa reconstrução. Então, na Europa mais cedo, no Brasil demorou um pouquinho mais, mas a partir já do século XX, segunda metade do século XX, a moeda começa a ter esse papel, esse valor de documento também, documento histórico fabricado por mãos humanas que retrata o período que ela foi fabricada. Tanto que tem diferença moeda falsa e moeda falsificada. Retrata o período que ela foi fabricada. Como um artefato fabricado por mãos humanas, que retrata a condição humana, pertence à arqueologia. Até um arqueólogo que é citado num dos filmes do Indiana Jones, o Gordon Shire. O Gordon Shire falava abertamente que a arqueologia não foi feita para desenterrar lixo ou caco, não. A arqueologia ela foi feita para reconstruir a vida humana, para narrar a vida humana. Por isso, a arqueologia e história são muito próximas, principalmente no modelo europeu. A arqueologia e história são muito próximas.
Então, esses artefatos, moedas, vamos pegar as moedas como exemplo, numismáticos, né, produzidos por mãos humanas, eles são analisados, são artefatos arqueológicos, como tais, tem que ficar numa reserva técnica do museu, no qual os especialistas têm acesso para fazer as suas pesquisas, como citei no caso desse livro. Eu me recordo há muitos anos atrás, quando eu ainda morava no Rio de Janeiro, eu fui assistir uma aula da UFRJ no Museu Histórico Nacional na sessão de numismática. Foi num sábado de manhã. Até que ministrou a aula na pós-graduação, quem ministrou a aula na pós-graduação foi o professor André Leonardo Chevitarese e a professora Regina Bustamante. Os dois apresentaram uma disciplina lá na pós-graduação e um desses dias foi no sábado, pela manhã, no Museu Histórico Nacional, na sessão de numismática. Eu lembro até que meus filhos eram pequenos, a minha filha ainda estava no carrinho e meu filho usava fraldas na ocasião, para ver como tem tempo. E eles também participaram da aula lá. Então, o que acontece? Então, esse é mais ou menos a ligação que existe, né? Então, a moeda como documento histórico, trabalhada, analisada, toda a sua simbologia decodificada por pesquisadores, por especialistas, por historiadores, e é um objeto arqueológico que tem que ser protegido numa reserva técnica do museu. Então, tudo que abrange a cultura material está muito ligado à história e à arqueologia, até mais ligado à arqueologia. Porém, é fundamental para essa reconstrução humana, né? E no momento que você começa a analisar essas moedas, vocês começam a identificar uma questão, uma carga simbólica muito grande que está presente na nossa sociedade. Pegue a moeda de 10 centavos do real. Qual a imagem que tem? Dom Pedro I, a cavalo, no brado, né, no grito de independência. O cavalo é um símbolo natural de vitória. São Jorge derrotando o dragão. Então, o cavalo é um símbolo natural de vitória. Os romanos têm as chamadas estátuas equestres dos seus imperadores, que é um símbolo. A mais famosa é do Marco Aurélio, por sinal, que por coincidência está no passaporte italiano, que é a estátua equestre do imperador Marco Aurélio, que é um cavalo, um símbolo natural de vitória, né? E também é um símbolo, é o governante guiando os seus governados, né? O governante na forma do cavaleiro e os seus governados na forma do cavalo, sendo guiado pelo seu governante. No Museu Histórico Nacional tem a estátua equestre do Dom Pedro II, pela vitória na Guerra do Paraguai. Ela está em gesso, que seria feito o bronze para jogar em cima, mas faltou verbo, faltou grana na época, e o bronze, o Dom Pedro mandou vender para utilizar nos hospitais da cidade que estavam complicados. Só tem estátua de gesso lá no museu. Então essa é a relação que tem entre esses pontos ligados diretamente à vida humana, né?